Você quer começar a investir em ações, mas não sabe por onde começar? Nesse vídeo eu vou te mostrar aqui um passo a passo, mais precisamente em 10 passos, como você pode montar uma carteira de ações diversificada mesmo sendo iniciante. Eu vou te compartilhar aqui estratégias simples, exemplos práticos e dicas que eu usaria se eu estivesse começando hoje. Aliás, que eu queria muito que alguém tivesse me dado lá quando eu comecei a investir em 2014. Se você quer reduzir então os riscos e aumentar as suas chances de lucro no mercado de ações, não pode perder esse conteúdo, então fica comigo aí até o final. Vamos lá. Então, antes de tudo, você precisa se perguntar por que começar a investir de uma forma diversificada. Por que você deve diversificar? Antes de você começar a investir, tá? Se eu começasse hoje a investir em ações, a primeira coisa que eu faria seria entender a importância da diversificação que tanto se fala por aí. Diversificar é como não colocar todos os ovos na mesma cesta. Tá? É isso mesmo, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Imagine só, se eu tivesse investido lá em uma única empresa e ela tivesse problemas, eu perderia muito dinheiro. Se eu tivesse investido lá na pandemia, na época de pandemia que todo mundo sabe que tudo despencou. Mas ao espalhar os meus investimentos em diversos setores e empresas diferentes, eu com toda certeza teria reduzido muito os meus riscos. Em 2020, por exemplo, nessa época aí da pandemia, setores como turismo, aviação, por exemplo, caíram drasticamente, caíram muito mesmo. Cara, até hoje, para que você tenha uma noção, não se recuperaram. Enquanto setor como tecnologia, saúde, setor bancário, saneamento, enfim, tiveram uma grande alta desde então, se recuperaram. Então, quem estava diversificado lá naquela época simplesmente sofreu menos danos. É claro que tudo desabou, tudo despencou, praticamente todos os investidores realmente tiveram prejuízo ou pelo menos momentaneamente um prejuízo, porque na verdade você só tem prejuízo mesmo se você vender o ativo. Mas a verdade é que na sua carteira você teria visto ali uma baixa realmente muito forte se você não tivesse uma diversificação em carteira. Por isso que é realmente muito importante, antes de tudo, antes de você pensar em investir, você entenda sobre diversificar. Só a título de exemplo, se eu tivesse investido só em companhias aéreas naquela época, eu teria perdido muito. Porque você lembra que as pessoas simplesmente tiveram que parar de viajar, era proibido realmente viajar. E os voos simplesmente pararam. Os shoppings também, por exemplo, simplesmente fecharam. Mas se eu tivesse parte do meu dinheiro investido em empresas mais sólidas, como o Banco do Brasil, a BBAS3, que é tão falado por aí também, teria compensado parte das perdas só por ter diversificado. Inclusive, se a gente vier aqui no Google, olhando por Banco do Brasil, colocar aqui o gráfico de 5 anos, olha só, a gente teve uma queda bem forte na época de pandemia ali, ó, chegou a cair seus 15%, não, seus 50%, cara, foi 50% de queda, foi realmente muito forte. Mas desde então, perceba que bateu lá o fundo, e desde então a ação vem subindo, 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 e vem uma alta desde 2020 para cá de 126,99%. Então vamos aqui ao passo 1, tá? O passo 1 dos investimentos. O que eu faria? Primeiro, eu definiria o meu objetivo e o meu perfil de investidor. Isso porque antes de comprar qualquer ação, eu com toda certeza precisaria saber por que eu estou investindo. É para aposentadoria? É para comprar um imóvel? É para comprar um carro? Ou é para apenas crescer meu patrimônio, formar um patrimônio ali investido e crescer ele? Cada objetivo exige uma estratégia diferente. Isso você precisa também entender antes de sair por aí investindo. Por exemplo, se o meu objetivo fosse aposentadoria, eu focaria certamente em empresas estáveis, muito mais estáveis, mais consolidadas, que pagam bons dividendos, como o Itaú, Banco do Brasil, Taesa, por exemplo. Já se eu quisesse crescer o meu patrimônio rápido, talvez eu realmente arriscasse mais em ações de crescimento, como pequenas empresas de tecnologia, e aí de repente eu até buscaria essas ações de tecnologia ali em stocks, que são as ações americanas, lá nos Estados Unidos. E eu também precisaria entender, além de tudo isso, precisaria entender o meu perfil de investidor. Se eu sou conservador, se eu sou moderado ou se eu sou arrojado. Isso vai definir o teu nível de risco, tá? O nível de risco para que você possa assumir mais risco ou menos risco. E assim você pode fazer um simples teste de perfil, como vários oferecidos por corretoras. Isso aí vai te ajudar muito aí. Até no Google você vai encontrar teste de perfil de risco para que você saiba se você é conservador, moderado ou arrojado. Agora, o segundo passo, eu estudaria o mercado e os setores. Eu começaria estudando os principais setores da economia, como tecnologia, setor financeiro, setor de saúde, consumo, energia, bancário, seguridade, saneamento, são vários setores. Eu começaria aí procurando por eles, entender um pouco mais sobre eles, o que é bom em bolsa de valores, o que não é.
E cada setor pode ter certeza que tem um comportamento e os riscos totalmente diferentes. Então você precisa também saber cada setor, onde você vai colocar o seu dinheiro, onde você vai escolher a ação para compor a sua carteira. Em 2023, o setor de tecnologia foi um dos que mais cresceu no mundo, com empresas como a Nvidia e Microsoft, por exemplo, que bateram recordes. Se a gente jogar aqui a Nvidia, por exemplo, e pegar aqui dos últimos 5 anos, olha só, pegamos aqui de 2023 mais ou menos, puxando para cá, olha só, essa alta foi uma alta até hoje de 702% em 2 anos, de 2023 para cá. Já aqui no Brasil, o setor financeiro ele teve também um bom desempenho, como o setor de banco, por exemplo. Pegando ali Banco do Brasil, pegando Itaú, eles realmente se destacaram também. E se eu quisesse investir lá no exterior, eu olharia realmente para essas empresas como Apple, como Nvidia, como Tesla, empresas que possuem alguns diferenciais, empresas gigantes. No Brasil, eu consideraria uma CEMIG no setor elétrico, uma Petrobras no setor de energia, um Banco do Brasil no setor bancário, que são gigantes nos seus setores. Pegaria os setores, escolheria as gigantes dos setores, de cada setor. Claro que depois de já ter feito aquela análise de setores para entender se o setor é bom em bolsa de valores ou não, para que ela caiba na minha carteira ou não. Isso que eu estou te falando aqui são apenas exemplos, tá? Não são recomendação de compra. Então não saia por aí pegando essas ações que eu citei aqui nesse vídeo e já sai comprando, tá? Não é assim que você vai fazer um bom investimento, até porque tem a questão de preço e tudo mais. Você precisa, antes de tudo, saber também se as ações, apesar de elas serem boas, elas estão num bom momento para fazer um aporte. Existe preço baixo e preço alto. E cada ação você precisa fazer essa análise também. Inclusive, se você não sabe como precificar uma ação, eu te convido a se tornar membro aqui do canal. Na tela inicial do canal aqui no YouTube, você pode se tornar membro e ter acesso a uma planilha de preço teto projetivo com mais de 60 ações atualizadas todos os meses para que você saiba uma margem de segurança para que você faça aportes cada vez melhores. Aí no passo 3 aqui seria escolher empresas sólidas e conhecidas. Como iniciante, eu focaria em empresas grandes e consolidadas, as chamadas blue chips. Isso porque elas tendem a ser mais estáveis e menos voláteis. Você não vai ver aquelas oscilações tão grandes, o que é ótimo, principalmente para quem está começando a investir. Aí você pode vir aqui no site do Investidor 10, por exemplo, e você pode vir aqui logo de cara, ó, maiores em valor de mercado. Essas aqui você encontra as blue chips, você coloca em ver todas. E aqui você pode localizar várias empresas gigantescas. A Petrobras, por exemplo, possui um valor de mercado de 516 bilhões de reais. O Itaú, 308 bilhões, a Vale, 243, a VEG, 225 bilhões e assim por diante. Você pode clicar aqui embaixo e você vai ver várias e várias ações blue chips. E só a título de exemplo, aqui no Brasil, eu consideraria empresas como o Itaú, ou Itaúsa, uma Petrobras, uma VEG, um BTG Pactual também, um grande banco de investimentos, enfim. Já no exterior, eu olharia para empresas gigantes também, como Apple, Microsoft, Coca-Cola, que são empresas únicas e com produtos ou serviços únicos, que praticamente ninguém consegue replicar. Se você pegar a Apple aí, por exemplo, se você pegar a Coca-Cola, pode ver que tem várias empresas tentando chegar perto, mas nunca conseguem alcançar, nunca conseguem produzir algo, serviço ou produto igual, exatamente igual ou que bata essas empresas. Em empresas blue chips, elas costumam ter uma volatilidade menor. Como eu falei, na época que estourou a pandemia, por exemplo, as empresas menores elas caíram muito mais do que as blue chips. Elas tiveram quedas muito menores, as blue chips. A título de exemplo aqui, a gente pode pegar a BB Seguridade, tá? Uma empresa gigante aí de seguros, ligada ao Banco do Brasil. A gente coloca aqui o gráfico de 5 anos e dá uma olhadinha. Aquela queda mais forte que teve lá no começo da pandemia foi até aqui, ó. Foi essa queda bem brusca. A BB Seguridade, ela caiu 34%, ok? A gente viu aqui, 34%. Uma outra empresa, que daí não é uma blue chip, a gente vai pegar a título de exemplo, é a CVC. Olha só, CVC. A CVC é uma empresa, quando a gente coloca aqui em gráfico de 5 anos também, a gente vê que até hoje ela não se recuperou. Mas só para se a gente se atentar aqui à queda da pandemia em si, olha só a queda que foi. Até aqui o fundo foi 76%. Então foi mais do que o dobro de queda do que a BB Seguridade. E quando a gente vai olhar lá no Investidor 10, a gente vem aqui e coloca, por exemplo, uma BBSE3, que é a BB Seguridade. A gente vai lá embaixo, ó, clica aqui em contábil, vem um pouquinho para cima. E aqui, ó, a gente vai ver o valor de mercado dela, 77 bilhões de reais, o valor de mercado da BB Seguridade, 77 bilhões. Agora, se a gente coloca aqui a CVC, olha aqui o que vai aparecer, CVC B3, vamos clicar aqui, vamos em contábil,
Aí a gente vem um pouquinho mais para cima aqui, olha o valor de mercado de apenas R$ 1 bilhão. Por isso que eu tô te falando aqui que as ações blue chips, normalmente elas oscilam muito menos, elas são muito menos voláteis e sentem muito menos esses rompimentos bruscos de mercado, essas quedas muito fortes. E é assim que você pode fazer, você vem no Investidor 10, você dá uma olhadinha ali no valor de mercado da ação que você estiver procurando para sua carteira de investimentos, por exemplo. Aí o quarto passo aqui, qual que seria o quarto passo? Eu dividiria a minha carteira em setores. Agora a gente já vai para questões práticas, tá? Primeiro eu montaria a minha carteira, com ações de pelo menos 5 a 7 setores diferentes, tá? Eu pegaria ali ações bem consolidadas, setores bons, que eu já fiz essa filtragem, por exemplo, colocaria 20% em ações de tecnologia, 20% financeiro, 20%, sei lá, em energia e assim por diante. E para que isso fique mais prático aqui, mais simples para você entender, se eu tivesse R$ 10 mil, eu vou te dar um exemplo de o que eu faria aqui. Com R$ 10 mil, eu distribuiria exatamente dessa forma aqui. Dá uma olhada na nossa planilha. Eu pegaria aqui então esses R$ 10 mil e eu faria o seguinte, colocaria aqui R$ 2 mil em ações do setor financeiro, aí eu colocaria a título de exemplo o Itaú, colocaria de repente uma Itaúsa ou colocaria um Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil. Aí R$ 2 mil também eu colocaria no setor de energia elétrica, vou colocar aqui elétrica. Aí eu colocaria a título de exemplo aqui uma CEMIG ou colocaria uma ENGIE ou uma ISA Energia. Aí R$ 2 mil eu colocaria no setor de seguridade. A título de exemplo, a gente tem a BB Seguridade, a gente tem também a Porto ou a Caixa Seguridade. Depois colocaria R$ 2 mil para a gente chegar aos R$ 8 mil investidos em saneamento. Olha que eu estou te passando aqui uma parte realmente bem prática. Isso aqui é título de exemplo, tá? Não é indicação de compra. Escolheria uma Sanepar ou uma Copasa, por exemplo. Aí R$ 1.000. Agora a gente coloca de uma forma diferente. R$ 1.000 colocaria setor de tecnologia. Carlos, mas a gente não tem tantas opções aqui de tecnologia no Brasil. Beleza, então eu procuraria lá fora. Colocaria, por exemplo, uma Apple ou uma Nvidia, só assim eu já teria uma diversificação também lá fora e não ficaria exposto apenas aqui no Brasil. E depois eu colocaria aqui mais R$ 1.000 para a gente fechar isso daqui, colocaria em outros setores diferentes, setores realmente diferentes. Colocaria, de repente, logística, ou colocaria setor de petróleo também, que é bem interessante, petróleo, ou de repente um agronegócio. Aí procuraria algumas empresas dentro desses setores e assim a gente ficaria com R$ 10 mil bem diversificados em ações. Essa divisão aqui ela já ajuda a balancear bastante os riscos, pode ter certeza. Se um setor cair, por exemplo, os outros podem não cair e podem compensar. Se dois setores caírem, de repente eu fico ali com muito mais setores, 6 setores, 5 setores ali que não caíram, de repente até subiram, e assim a gente tem um bom balanceio na nossa carteira, uma carteira informada aí para o longo prazo. Então, cara, isso aqui eu tô te mostrei realmente um exemplo bem prático, inclusive dei até alguns exemplos mesmo de ações de empresas. A única coisa que eu vou te pedir aqui em troca é que você dê um like. Se você estiver dando like no celular, clica também em hypar, porque isso me ajuda bastante. Agora, o quinto passo aqui, o que eu faria? Eu incluiria empresas de diferentes portes, tá? Empresas de portes bem diferenciados. Além de grandes empresas, eu também incluiria algumas de médio e de pequeno porte, as small caps e micro caps, que tenham potencial de crescimento. Mas como iniciante, eu colocaria com toda certeza uma porcentagem menor nessas ações, porque elas são mais voláteis, então tem que ir com calma. Como exemplo, aqui no Brasil, eu consideraria empresas como a Unifique, que é uma empresa de pequeno porte, no setor perene, que é o setor de telecomunicações, e tem muito a crescer. Ou, de repente, uma BR Partners, a BRBI11, uma ação também que é um banco de investimentos bem interessante, aí tem muito a crescer. E um dado aqui bem importante, tá? As small caps, elas podem ter altas realmente expressivas, mas também quedas bem bruscas. Em 2021, por exemplo, algumas small caps brasileiras, elas subiram mais de 100%. Mas em 2022, período pós-pandemia, muitas caíram mais de 50%. Então veja que ela pode subir muito, mas também pode cair muito. Agora, um sexto passo, eu não esqueceria dos dividendos. Eu procuraria também ações de dividendos. Eu também olharia para essas empresas que pagam mais dividendos, que têm uma boa frequência de dividendos,
para que a gente realmente comece a formar uma carteira geradora de renda passiva. Isso porque os dividendos têm aquele efeito muito importante, que é um efeito psicológico. Quanto mais a gente vê o nosso dinheiro rendendo, vendo ali o dinheiro realmente caindo na nossa conta, você está vendo que aquilo está funcionando, que aquilo está realmente dando muito certo, está dando resultado. E aquilo te faz ter mais constância, mais consistência e te dê mais ânimo para continuar investindo. Por isso que é realmente muito importante começar procurando por ações pagadoras de dividendos. No Brasil, muitas empresas de setores aí de energia, por exemplo, bancos, de seguridade, assim como essas ações que eu acabei de falar para você, elas são bons exemplos de empresas pagadoras de dividendos. Como exemplo aqui, a gente tem uma Petrobras, que é do setor de petróleo, você deve conhecer. O Itaú, por exemplo, também, que é um grande bancão aí, são ações realmente conhecidas por pagarem dividendos com consistências. Em 2022, a Petrobras distribuiu, só para que você tenha noção, mais de 200 bilhões de reais em dividendos. Então foram distribuídos 200 bilhões. E aí a gente vem aqui no Investidor 10, a gente joga aqui para baixo, ó, em contábil. Né? Em contábil a gente vem um pouquinho para cima e olha o valor de mercado dela. Valor de mercado 510 bilhões e ela distribuiu em um único ano mais de 200 bilhões. E quando a gente vem mais para cima aqui para a gente ver os pagamentos de dividendos, a gente vê que lá para trás realmente a Petrobras não era uma pagadora de dividendos. Mas a empresa, ela sempre foi uma empresa de crescimento muito lucrativa e hoje, de 2021 para cá, ela se tornou realmente uma pagadora de dividendos. Ela tem uma política bem diferenciada em pagamentos de proventos e pagamentos bem fortes, diga-se de passagem, olha só, 19%, 67%, 19% aqui, 21%, enfim. E uma outra dica para que você consiga selecionar as ações assim, você pode vir aqui em ações, você vai procurar por aqui, ó, radar de dividendos inteligente, ó. Você clica aqui, vai te dar uma listagem, o próprio Investidor 10 vai te dar essa listagem, e aqui você pode ver a frequência, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Você pode ver de todas as ações aqui, você pode colocar filtragens por setor, por período de pagamentos, quais os meses você quer receber e tudo mais. E aqui você consegue identificar as ações que pagam com mais frequência os dividendos. Aí o sétimo passo aqui seria ficar atento à geografia. Como assim, Carlos? Se eu tivesse condições, eu diversificaria não só em setores, mas também em países diferentes. Por exemplo, eu teria uma parte da carteira aqui no Brasil e parte no exterior, para reduzir o risco e de depender apenas de uma única economia. Se uma for ruim, uma estiver mal, a outra de repente pode estar bem e dar um bom balanceio para minha carteira. Ou mesmo, só investindo aqui no Brasil, eu procuraria por empresas com receitas no Brasil e também por empresas com receitas em dólar, por exemplo. Assim eu também teria essa diversificação investindo só no Brasil. A título de exemplo, eu poderia ter aqui, sei lá, 70% da carteira no Brasil, com empresas como a Vale, como Itaú, Banco do Brasil, e 30% lá no exterior, com empresas como a Apple, a Tesla, a Nvidia e assim por diante. Um dado importante, tá? Um dado importante é que em 2024, só para que você tenha um exemplo, só para que você tenha uma noção, em 2024, ano passado, o Ibovespa, que é o nosso índice das ações brasileiras, caiu 10%. Caiu 10%. Em contrapartida, no mesmo ano, no mesmo período, o S&P 500, que seria o índice das ações americanas, das 500 maiores ações americanas, subiu 23%. Então veja que se você tiver uma exposição ali balanceada entre os dois índices, os dois países, você consegue ter uma constância, uma consistência na sua carteira em crescimento. Aí o oitavo passo seria rebalancear periodicamente. Eu faria um rebalanceio periódico da minha carteira. Depois de montar a carteira, eu não deixaria ela parada não. De tempos em tempos, eu revisaria as ações da minha carteira para ver se elas ainda fazem sentido com os meus objetivos e eu rebalancearia essa carteira, tá? Vendendo de repente um pouco do que cresceu demais e comprando mais do que está desvalorizado ou subvalorizado. E isso acontece de tempos em tempos, é normal isso acontecer, você vê isso na sua carteira. Isso porque a gente tem uma irracionalidade do mercado. Como assim, Carlos? O que é irracionalidade? Às vezes as ações elas sobem porque elas estão boas, mas às vezes elas sobem muito mais do que elas deveriam subir. Então faz sentido que você realmente realize o lucro, tá? Você venda uma parte, realize o lucro, coloque o dinheiro no bolso. Quando ela voltar a cair, voltar a ser racional, o mercado voltar a pensar realmente como deveria, sem as emoções, sem o calor do momento, aí você voltaria a comprar aquela carteira e assim você teria um bom balanceio e também um bom lucro. E também o contrário, né? A ação de repente cai e ela cai muito mais do que deveria cair. De repente o mercado bateu mais do que deveria nela
e aí você consegue encontrar realmente ações subvalorizadas para que você consiga bons preços e melhore a sua carteira no longo prazo. A título de exemplo, se as minhas ações de saneamento crescerem muito e passarem a representar 30% da carteira, enquanto na verdade eu queria que essas ações do setor de saneamento elas tivessem uma representatividade na minha carteira de 20%, eu faria esse rebalanceamento. E uma dica aqui para você, eu faria isso a cada 6 meses ou de repente a 1 ano mais ou menos, sem ficar exagerando nessa troca para que não gere também muitos custos com as taxas. De repente eu vou lá e vendo com um ganho, tenho que pagar imposto de renda e tudo mais, e assim eu vou perdendo dinheiro, então eu não fico toda hora girando carteira. Aí o nosso nono passo aqui, ter paciência e disciplina. Isso aqui é fundamental para o investidor. Eu lembraria que investir em ações é um jogo de longo prazo. Isso aqui, cara, você tem que anotar na porta do seu quarto, em qualquer lugar você tem que anotar para que você não esqueça, tá? Porque é muito normal que você invista, comece a investir falando de longo prazo, mas que as notícias do dia a dia te façam se tornar um investidor de curto prazo. Que você queira toda hora comprar e vender toda hora mesmo, porque é realmente difícil a gente ficar num jogo de longo prazo, que é coisa de 10, 15, 20 anos ou mais, e aí a gente simplesmente deixa de lado as notícias. Não, normalmente a gente fica atento às notícias e isso gera ansiedade e faz com que a gente fique toda hora mudando a nossa carteira. Então eu não entraria nisso esperando ganhos rápidos, tá? Eu não entraria esperando ganhos rápidos, isso com toda certeza. Mas sim com a mentalidade de construir um patrimônio ao longo dos anos, com calma. A título de exemplo, o Warren Buffett, um dos maiores investidores aí do mundo e também um dos caras mais ricos do mundo, ele disse que o seu segredo foi comprar boas empresas e segurar essas empresas por décadas e décadas. Esse foi o segredo dele. Tem muita gente hoje querendo, inclusive, retorno de curto prazo e querendo ir contra os grandes investidores que já passaram por isso e que já geraram muito resultado. Cara, e se tem uma coisa que eu levo comigo, como um grande ensinamento realmente, é que contra resultados não há argumentos. Essa frase, para mim, ela é uma frase muito especial. Contra resultados não há argumentos. Se deu certo pro cara e ele é multimilionário, e ele teve muito resultado com isso, eu não tenho que ficar tentando reinventar a roda. Eu não sou esse cara que vou tentar ficar batendo o resultado dele. Mas beleza, se esse for o seu tipo, cada um tem um tipo diferente, cada um tem um perfil diferente, cada um pensa de uma forma diferente. Mas estou falando aqui o que eu faria. E só para que você tenha uma noção, tá? Falando aqui de longo prazo, o Ibovespa nos últimos 20 anos teve uma rentabilidade média de cerca de 12% ao ano, mesmo com as crises, essas crises aí que tivemos no meio do caminho, tá? Nesse período de 20 anos. Foi saída de Dilma, foi problema lá em Petrobras, foi impeachment, foi pandemia, enfim, cara, tivemos tantas e tantas coisas. E mesmo assim, a rentabilidade do Ibovespa foi de média de 12% ao ano, e mesmo considerando que o Ibovespa ele não é o melhor dos índices, tá? Ele é muito pesado assim em Vale e pesado em Petrobras. Só essas duas empresas elas possuem uma participação muito grande, muito forte no Ibovespa, fazendo com que não seja um dos melhores índices para que a gente use aí, mas só que mesmo assim a gente pegando esse índice que não é dos melhores, a rentabilidade já foi muito boa. Então, cara, esses são aqui os passos e mais um passo bônus, tá? Começar é realmente simples. E você precisa começar e buscar sempre evoluir. Se eu fosse começar hoje, eu começaria com uma carteira simples, com poucas ações, não sairia comprando tudo que eu vejo pela frente, e aos poucos eu iria estudando e diversificando mais a minha carteira. O importante é realmente dar o primeiro passo e aprender com o tempo. Você precisa sempre estar buscando aprender mais e mais e mais. Então, já me fala aí, você já começou a investir em ações? E qual setor te interessa mais aí dessas ações que eu acabei de te falar? Deixa nos comentários para mim e não se esquece de se inscrever no canal se esse conteúdo de alguma forma ele te ajudou, se ele foi relevante para você e também para que você aprenda mais com o tempo. Agora eu vou te deixar com esse vídeo aqui do meu lado, ó, que foi um vídeo que eu publiquei no canal, a galera curtiu, se você não viu ainda você está perdendo. Já clica nele e assiste agora.